Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos os meus irmãos e irmãs do canal Buscar o Seu IPDA. Os irmãos que estão chegando agora, que estão conhecendo o canal, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu senti no meu coração de contar algumas experiências que eu já tive. Eu conto na live e nem todo mundo ouve, né? Às vezes tem lugares que o horário é diferente do Brasil e você não consegue ouvir. E outros porque vai trabalhar e só tem o final de semana em casa. E eu vou gravar para você, tá? Algumas experiências. Vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 31, que diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas de muitos para que sejam salvos. Amém? Então tudo que nós fazemos seja para a glória do Senhor e não para a nossa glória, porque a glória não é nossa, irmãos, a glória é de Deus. E infelizmente tem pessoas idolatrando aí pastores, né? E youtubers, que ninguém pode falar, ninguém pode comentar a respeito de pastores aí corruptos, de pessoas que estão aqui no YouTube, que são pessoas corruptas, mentirosas, nós não podemos falar, porque se levanta os seguidores deles ao invés de seguir ao Senhor e não gosta. Mas tudo que nós façamos para a glória de Deus. Eu tive uma experiência, e várias experiências, e eu vou estar relatando aqui para vocês. Eu vou orar, tá bom? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus maravilhoso, perdoa, Pai, meus pecados, minhas faltas, Senhor. Jesus, eu te agradeço, Pai amado, por mais um dia. Eu te louvo, te glorifico, Senhor. Ó grande Deus de misericórdia, eu te exalto na beleza da tua santidade, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta rica oportunidade de estar juntamente com os meus irmãos. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor que nos dá, meu Pai, Espírito de Deus e da verdade, o Senhor que nos dá experiências, o Senhor que abre os nossos olhos espirituais, que fala conosco. Fala, meu Deus querido, aleluia, Espírito Santo de Deus, o meu coração, o coração daqueles que estão me ouvindo, Senhor. Me ajuda, grande Deus de misericórdia, e dá a vitória para a glória do teu santo nome. Amém. Eu uma vez, no começo da minha conversão, eu falava muito, irmãos. Eu achava que o meu esposo, é uma das minhas experiências que eu estou contando, tá? Eu achava que o meu esposo ele ia aceitar Jesus por eu falar, chamar para ir para a igreja, sabe? Ficar falando para ele que ele estava cego, que não via, que aquele caminho que ele estava era errado, que ia levar ele para o abismo, para as trevas. E um dia eu falei isso para ele, ele ficou muito irritado. Porque não foi Deus que mandou eu falar, irmãos. Eu ficava falando da minha carne, né? Irritando o meu esposo. E uma noite o Senhor mostrou para mim um sonho que eu via um demônio entrar na minha casa e a minha casa só tinha uma coluna, não tinha parede, né? E ele entrava, levava meu esposo, amarrava meu esposo com as mãos para trás, e ele só de peça íntima, e ele amarrava meu esposo, colocava meu esposo com as mãos para trás e levava. E eu ia seguindo, né? Eu ia atrás, como se o Senhor falasse, vai atrás. É algo assim que me levava para ir andando junto. E eu ia. Quando eu chegava lá, o meu esposo desaparecia, né? Dentro de uma caverna, assim, um buraco, não sei dizer. E quando ele desapareceu, eu começava a chorar e gritar. E tinha 2 demônios na porta. Eu começava a chorar e dizer, cadê meu esposo? E aqueles demônios davam gargalhada e diziam que ele já estava sendo levado para ser atormentado, porque Lucifer tinha julgado ele. E eu via aquele demônio horrível, horrível, mas eu não via com os meus olhos. Era como se eu conseguisse ver através da parede. E eu via aquele demônio. E um monte de gente dentro daquele lugar escuro, gritando, me tira daqui, socorro. Ai, era jovem, mulheres.
homens, tudo gritando naquele lugar. E eu fiquei apavorada, eu chorei muito, muito, muito mesmo. E quando eu despertei daquela visão, né, que foi um sonho, quando eu despertei, eu orei ao Senhor e fiquei pensando naquilo, mas continuava da mesma forma. Até que um dia eu falei para Deus que eu não queria mais ser assim, depois de alguns anos, né? Eu creio que mais de 2 anos. E eu falei para Deus, eu não quero mais ser assim, eu quero mudar, né? Eu quero ser diferente. E eu sempre lia a palavra, mas eu não guardava no meu coração que a mulher, ela é submissa, né? Eu achava que a submissão era só em algumas coisas, não era em tudo. Que eu deveria falar o que eu quisesse, que ele aceitava Jesus, ele ia ver que eu estava certa quando eu continuasse falando, mas não era assim. Então, eu fui para a igreja com esse propósito de mudança no meu coração. E nesse dia eu não fui para o culto, eu fui buscar a minha mãe que veio da sede mundial. Que nesse dia eu não tinha ido para a igreja. Então, eu fui buscar a minha mãe que tinha vindo da sede, e ela parava na igreja para me buscar ela. E eu fui. E chegando lá, o culto estava terminando, e tinha uma irmã pregando, terminando de pregar para entregar as revelações. E aquela irmã estava entregando revelação, e de repente ela falou assim, que lá tinha uma irmã, que o esposo dela não se convertia por causa dela, por causa da língua dela. Aí eu levantei minha mão, né? Eu falei para Deus, eu quero mudar. E fui lá para frente. Ela orou em mim, eu agradeci, chorei muito. Pedi perdão e misericórdia a Deus. Falei para Deus que eu queria sim ser diferente. E umas noites antes disso, eu tive um sonho, né? Que eu via em um lugar. Eu não sei dizer para você onde era esse lugar. Eu via um demônio em forma de uma mulher com os cabelos tudo queimado assim para cima. Só que era como se tivesse tudo sapecado. Não sei se você me entende. Quando taca fogo no mato que fica preto e sobe aquela fumaça e não tem mais fogo, era assim. Aí eu vi aquela mulher falando. E ela falava e olhando para dentro de uma casa. E eu olhava e dizia, meu Deus, que é isso? Misericórdia. Aí aquela mulher olhava para mim, quando olhava para mim, aquela mulher era eu. Aí o Senhor falou para mim, essa mulher é você. É a rixosa. Meu Deus, eu levei um choque. Aí foi quando eu coloquei no meu coração, que eu falei para os meus irmãos que eu queria mudança, e Deus revelou. E eu fui lutando com Deus, quando o diabo mandava eu falar. Algumas vezes eu falava, depois eu lembrava do sonho, e eu pedia a Deus misericórdia, eu comecei a clamar, né? Pedi para mudar, para Deus mudar a minha situação, que eu não queria mais ser assim. Aí depois eu li que se um ímpio morre e nós somos a causa do escândalo dele, né? Ai daqueles por quem vem os escândalos, aí nós vamos dar conta daquela alma. Então eu comecei, né, pedir a Deus a mudança para minha vida, e o Senhor, pela misericórdia dele, ele me ajudou. Deus não vai descer do céu e fazer você mudar, não, irmã. Deus não vai descer do céu, irmão, e fazer você mudar. Você que tem que buscar a mudança da parte de Deus. Se você é falador, você tem que lutar para parar. Se você é uma mulher rixosa, tem que parar. Você tem que falar, mas será que vale a pena ficar falando todas essas coisas? Eu vou irritar mais ele. A palavra de Deus diz que aquele que repreende um tolo pega a sua mancha. Se o teu marido é tolo, sua esposa é tola, e você fica falando, e ele vai entender que você não tem Deus na tua vida, porque quem tem Deus na vida não é assim. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na vida, ele é obediente ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Temos que ser guiados pelo Espírito, não ser guiado pela nossa carne. Portanto, agora nenhuma condenação há, o que diz Romanos 1. Para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. A carne, ela quer brigar, né? Como está ali em Gálatas 5. Se eu não me engano, 19 a seguir, né? As obras da carne, a porfia, que é as contendas, as imulações, iras, peleja. Tudo isso é da carne. A carne quer brigar, a carne quer falar. Eu sei que não é fácil você ver tudo dentro da sua casa. Assim, como é que eu posso falar? Você precisando de algo, ou o seu marido falar algo para você e você engolir calada. Mas às vezes, irmã, é melhor engolir calada. Às vezes não, toda vez, é melhor. Porque você vai suportando, e o Espírito Santo de Deus vai te dando encorajamento, dando vitória, vai segurando nas tuas mãos, sabe? Ele vai te ajudando. Quando você pensar que não, você já está outra mulher.
E ele vai ser convertido, se ele é um crente falso, ele vai ser convertido através da tua mudança. Através de você mudar. Através de você falar, sabe? Com o Senhor. Senhor, eu não quero mais ser assim, mas eu quero ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não quero mais ser uma mulher rixosa, uma mulher faladeira, sabe? Você não suportaria viver dentro de uma casa com uma mulher que fala demais. Você, mulher que está falando, homem que está falando. Se alguém ficar falando no teu ouvido, seu patrão, seja quem for, direto, um erro seu, toda hora, você vai fazer aquele erro, você vai continuar fazendo só de pirraça, de propósito, porque você não suporta mais aquela pessoa. E nós estamos vivendo um tempo difícil, tempo que o amor se esfriou, um tempo que a misericórdia de muitos já não existe mais no coração. Então, assim, eu senti de Deus de fazer este áudio, né? Contar algumas experiências. E eu passei várias provações, irmãos. Passei várias. O Senhor permitiu o meu filho ficar doente, que eu contei aqui no canal, que ele teve um apendicite com 12 anos e eu estava operada também. Eu fiz uma cirurgia de varizes, né? Eu tirei a safena, tinha cortado, né, levado pontos e eu não podia passar muita... como é que eu posso dizer? Nervoso, né? Porque se eu passasse muito nervoso era perigoso ter uma hemorragia, porque eu tinha tido uma hemorragia na mesa quando eles tiraram essa fena, que ela é ligada da virilha, ela vai pro coração, então eles cortam na virilha, onde leva mais de 7 pontos que eu levei, e embaixo no tornozelo, né? Então eles vão puxando, vai tirando aquela veia. Ela estava doente, então foi ter que ser tirada. Então meu filho, na semana que eu operei, eu chegando em casa com uma semana, ele ficou com apendicite, com muita dor, e muita dor assim do lado da barriga, ele ficava escondendo, porque ele via que eu estava na cama, ele não queria dizer, até chegar uma hora que ele não suportou mais, começou a chorar, ele tinha 12 anos, e ele foi internado, ele foi medicado, né, meu esposo levou ele para o hospital uma semana, irmãos, ele começou isso na sexta-feira, meu esposo levou meu filho uma semana para o hospital, meu esposo não era crente, só eu, e os meus 2 filhos, um de 12, que era ele, e o outro de 13, que é o mais velho. E levou para o hospital, e chegava lá, toda vez que ia, o médico dizia que foi comida que ele comeu e deu uma indigestão. Depois disse que foi... Ele levou novamente, disse que era infecção de urina. E muitas coisas os médicos falavam, mas não diziam o que estava acontecendo. Era Deus que permitiu para nós ser provado, para mim ser provado e meu esposo também. Porque Deus queria mostrar para meu esposo a glória dele, né? E depois de uma semana que meu filho estava indo, meu esposo levou ele num hospital particular e quando chegou lá, a médica disse que ele estava com apendicite, a aparência assim de uma apendicite inflamada. E mandou fazer ultrassom, meu esposo pagou o ultrassom, né? E ele fez e o médico falou que já estava estourado já era para correr com ele para a mesa de cirurgia. E ele correu para o hospital público daqui da região e era um hospital muito precário. Mas graças a Deus o Senhor colocou as mãos. Quando chegou lá tinha um médico já de prontidão. E esse médico, na hora que viu, ele já ficou desesperado. Pegou meu filho, já saiu com ele para arrumar, né? Para fazer a cirurgia nele às pressas. E meu filho foi levado para a mesa de cirurgia, né? Meu filho ficou mais de 2 horas no centro cirúrgico. E quando meu esposo me ligou, ele falou que ele estava com apendicite estourada. Mas ele já vai operar daqui a pouco, eu entrei em oração em favor dele. Então meu esposo já começou a crer no poder de Deus. E meu filho ficou essas 2 horas. Depois de uma semana, eu estou resumindo para não tomar muito tempo. Depois de uma semana de operado, aquela sujeira que eles colocaram um dreno entre as costelas do meu filho, né, assim do lado. Ele não conseguia, aquela sujeira saía todos os dias, aquele fedor. Irmãos, meu filho ficou fedendo em cima da cama. Ele ficou saindo pus de dentro dele. O corte da barriga dele ficou amarelo. Então, o médico abriu 5 dedos na barriga dele, era 3 dedos, uma coisa assim. E todos os dias aquele médico pegava uma gaze, enfiava no dedo e passava dentro daquele corte onde estava amarelo, né? Ele levou 36 pontos, se eu não me engano. 36 ou 33, é uma coisa assim. Toda vez eu erro, irmãos.
Então, por isso que eu não falo assim a certeza de quantos pontos foi, né? Às vezes eu tô pregando, eu falo, ele dá risada de mim. Mas foi 30 e poucos pontos que ele levou. E abriram aqueles pontos na barriga dele, aqueles 3 ou 4 dedos, não lembro mais. Que ele já tá com 24 anos, né? E todos os dias eles passavam aquela gaze na barriga do meu filho. O dedo com a gaze. Meu filho gritava, chorava de dor. Quando eu chegava lá, ele dizia, mãe, isso dói. Quando ele via o médico de longe, que era um médico que fazia isso todos os dias, ele já começava a chorar e dizia para mim, para não deixar chegar perto dele. Depois de uma semana que ele estava assim, o médico ligou para nós, né? E disse para nós no hospital. Eu estava em casa, eu comecei a chorar. Eu falei, não, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Será que Deus levou? E comecei a chorar. E a enfermeira ligou e disse, não, ele não morreu, não. Ele vai passar por outro processo cirúrgico, a senhora precisa estar aqui. Porque ela sabia que eu estava operada, era uma pessoa muito maravilhosa que cuidava do meu filho. Que Deus colocou no caminho dele. Uma enfermeira chamada Tereza, ela era uma bênção do Senhor. E eu cheguei lá, meu filho estava assim, em cima da cama, só de fralda. Só esperando nós chegar para descer para o centro cirúrgico, né? Para os médicos dizer o motivo da outra cirurgia. E nós entramos, o médico falou, nós vamos ter que operar novamente, porque nós temos tentado de todas as formas. Nós deu para ele vários medicamentos e a infecção não baixa. Nós estamos dando para ele vários tipos de soro, né? Com medicamento e não baixa. Temos limpado todos os dias, e todos os dias tem sujeira, o dreno não para de sair pus. Se nós não operar, nós vamos perder ele. Aí naquela hora, irmãos, eu comecei a chorar, né, na frente dos médicos. Mas aí os médicos, as enfermeiras, tudo ali, elas disseram, não chora na frente dele, mamãe. Eu sei que tá doendo, mas não chora, seja forte. Quando ele sair, a senhora chora. Aí eu fui lá, né, segurando as lágrimas, olhei para ele, em cima daquela cama, ele dizendo para mim, mãe, eu não quero ir. Eu não quero. Eu estou sentindo um negócio ruim, mãe. Aí eu falei para ele. Segurei as lágrimas, eu e meu esposo, e falei para ele, meu filho, você vai, porque o Senhor me deu uma palavra para falar para você. O Senhor mandou dizer para você assim, Isaías 43:13. Operando eu, quem impedirá? Quem fará escapar das minhas mãos? Aí ele disse que naquela hora ele sentiu uma calma muito grande, né? Ele disse que ele começou a sentir o gelo da morte pelas pernas, começou a subir pelas perninhas dele, ele fala assim. E aí ele ficou mais em paz e desceu para o centro cirúrgico. E eu fiquei com ele, com meu esposo lá, na antessala esperando. Nós esperamos 4 horas, quase 4 horas, faltava poucos minutos, né, para dar 4 horas de cirurgia. Aí o médico que chamou nosso nome, a gente foi. E quando chegou lá, o médico falou, ó, mãe, quando a senhora é a mãe do Olani? Falei, sim. Quando a gente abria ele num canto, né, para limpar o intestino dele, a outra parte do intestino rompia. Quando a gente ia limpar o outro, a outra parte rompia. Seu filho estava todo estragado por dentro, mãe. Agora nós limpamos tudo, tiramos toda a sujeira, né? Todo o pus que tinha lá dentro, todas as fezes, né? Porque o intestino rompeu. Nós limpou tudo e ele vai ficar bem. Aí ele saiu do centro cirúrgico, né? Trouxeram, ele não conheceu ninguém, porque ele estava dopado de anestesia. Era muita dor que ele sentia. Eu queria estar no lugar do meu filho, mas não podia. Deus queria dessa forma. Porque a gente que é mãe, a gente sabe que é uma dor muito grande, né, irmãos? Então, ele passou, entrou lá, colocaram de novo na UTI, ele já estava, nesse tempo, ele já estava com 10 dias na UTI, 8 dias ou 10 por aí, e ele foi para a UTI novamente, nós ficamos ali uns minutinhos com ele estava dormindo, nós veio embora, no outro dia estava lá de novo. E quando nós foi de novo na outra visita do outro dia, ele estava melhor. Ele estava sentindo muitas dores, mas ele estava melhor. Só saía uma aguinha com o sangue de dentro dele, naquele dreno que estava de lado. E ele falava para mim que ele estava melhor, mas ele estava sentindo muita dor, que não conseguia se mexer. Também eles mexeram de tudo dentro dele. E ele tomava muito medicamento. Então, passados uns 3 dias, o médico disse que aquela aguinha não parava de sair. E se aquela água não parasse, dentro de 2 dias, né, de pouco tempo, ele ia ter que abrir novamente. E aí eu falei para Deus,
Falei, Senhor. Aí nesse intervalo de tempo que meu filho estava no hospital, o meu esposo, que não era de fazer voto, que dizia que era dar dinheiro para pastor, não era ele, era o diabo. Ele começou a fazer voto, nós saíamos do hospital e vinha para a igreja, ele já ia direto para a igreja comigo, começou a ir para a igreja. Aí ele começou a pegar voto, quando eu olhei para o lado dos irmãos, que eu vi ele com o voto do livramento na mão, eu comecei a chorar, de tanta alegria, né? Falei para Deus, muito obrigado. Porque eu sei que o Senhor está trabalhando através disso, está doendo, mas o Senhor está trabalhando. E Deus começou a trabalhar na vida do meu esposo. Aí eu falei pro meu filho, perdão, irmãos, por esse barulho, tá? É o cachorro, o gato, que aqui em casa é uma benção. Então, ele falou para mim isso, eu falei para Deus, Senhor, né? Quando eu vi meu esposo com voto do livramento, vi ele indo para a igreja, eu fiquei tão maravilhado, o Senhor dizendo que ele estava trabalhando, amém. Aí eu comecei, irmãos, dar mais lugar para Deus, deixar Deus trabalhar. Eu lembrei do propósito que eu havia feito com o Senhor, que eu queria mudar. Deus, ele permite, eu lembro que eu falei dos frutos do Espírito, Deus permite acontecer provações em nossas vidas, sabe, para ele começar a mudar. Por exemplo, sua casa encheu de água, é um exemplo. Você vai ter que ter um rodo para limpar. Então aquela água entrou porque Deus permitiu para você aprender, ter paciência através de tirar aquela água todinha, devagarinho, com cuidado, e você vai adquirindo o fruto do Espírito. E depois disso eu falei para Deus, depois que o médico falou, eu não falei nada para o médico, né? Eu falei, amém. Mas quando eu saí de lá, eu falei para o Senhor, Senhor, se é da tua vontade que o médico venha abrir ele novamente, ele vai abrir, se não for, o Senhor não vai deixar. E graças a Deus o Senhor colocou as mãos, né? Parou de sair aquela secreção. Depois de 15 dias, o meu filho estava... eles ligaram para mim e falaram para mim, mãe, vem que o seu filho está de alta para ir para o quarto, né? Correndo tudo bem. Ele fica um dia ou dois no quarto e ele volta para casa. Ó, irmãos, eu quase caí da cadeira de tanta alegria. Aí eu fui mais o meu esposo, ele me deixou lá. Eu não podia ficar muito tempo sentada. E eu fiquei lá o dia, nossa irmãzinha que a gente tem aqui ficou à noite, e no outro dia ele veio para casa, para a glória de Deus. Tudo isso, irmãos, é experiências que Deus nos dá. Eu tive outra experiência, onde Deus começou a quebrar meu esposo, trabalhar na vida dele. O Senhor permitiu minha mãe vir morar conosco. Eu orei ao Senhor, ela morava aqui em São Paulo. Aí ela foi morar em Minas Gerais junto com as minhas irmãs, que elas moram lá, né? E ela criou 2 netos, os netos dela também moravam lá, só tinha uma neta agora, porque o outro neto já tinha falecido. E ela foi morar para lá. Só que passado o tempo, pessoas de idade, não é igual nós, né? Muita criança dentro de casa, muito barulho, ela ficava estressada. Ela dizia que queria ficar no cantinho dela, já não queria mais ficar lá, né? E queria porque queria vir embora. E aqui em São Paulo tem feira, aqui em São Paulo tem tudo que você procura. Desde que você tenha um pouquinho de dinheiro, né, trabalha, né, você consegue. Então ela queria, porque queria vir para São Paulo, ela dizia que queria comer uma buchada ainda, porque ela gostava muito, né, dessa comida, ela queria feijão de corda. Ela dizia, antes de eu morrer eu ainda vou na feira, porque lá onde minhas irmãs moram não tem feira. Antes de eu morrer eu vou comer um peixe. Lá tinha peixe, mas ela dizia que não prestava. É coisa de pessoa de idade. Então, meu esposo, veio uma irmã aqui, de outro ministério, por isso que você não deve julgar as pessoas. E nem eu. Essa irmã de outro ministério veio aqui e falou assim, eu profetizo em nome de Jesus. Seu esposo vai fazer um cômodo e vai trazer sua mãe. E ela falou tudo, do jeito que ela falou, não demorou nadinha, Deus começou a trabalhar, né? Aí meu esposo começou a fazer para minha mãe um cômodo e trouxemos a minha mãe. E quando ela chegou aqui, né, aqui em São Paulo, a gente foi buscar ela. Quando chegou aqui, ela começou a comer todas as coisas que ela queria, né? Que ela tinha vontade, eu comprava e fazia para ela. Passou mais ou menos 1 ano. Ela começou a entrar num processo ela descobriu que estava com doença de Chaga. Ela já tinha diabetes e pressão alta. E descobriu que tinha doença de Chaga. E quando ela descobriu que tinha doença de Chaga, nós começamos a fazer tratamento em um hospital que tem aqui em São Paulo, chamado Dante Pazanese. E passados uns meses fazendo tratamento, o médico disse para mim, olha, o rim da sua mãe está parando.
E se ele ficar, ele falou a porcentagem, nós vamos ter que entrar com hemodiálise. Aí ela já deu um grito, não, porque Jesus vai me livrar. Eu falei, mãe, fique em paz. O médico sabe o que está falando. Se for da vontade de Deus te curar, ele vai curar. Se não for, infelizmente a senhora vai fazer. Ela, não, não vou não. Aí um dia nós estávamos aqui, o médico tinha proibido ela de comer manga, comer várias frutas antes de passar pelo micro-ondas. Tinha que passar pelo micro-ondas, ficar uns minutos no micro-ondas, para ela poder comer. E ela não queria, ela era teimosa. E ela foi, e ela começou, né, um dia meu filho comprou umas mangas grandes, não sei se os irmãos sabem aquela manga Palmer, meu filho comprou, e eu fazendo serviço de casa, quando cheguei aqui fora, ela tinha comido a manga. Ah, irmãos, eu quase caí de costa. E eu falei para ela, mãe, a senhora não podia ter feito isso. Ah, por que não? Você só fala demais, você quer mandar na minha vida. Tá bom. Irmãos, quando foi à noite, minha mãe começou a passar mal, sentir falta de ar. E começou aquela falta de ar, aquele desespero. E eu fiquei desesperada, eu pensei até que era aquele negocinho que põe na parede, que mata pernilongo. Aquele repelente que tinha na tomada da casa dela. E quando o SAMU veio buscar, eu ainda falei, né? Eu chamei o SAMU e eu perguntei se era aquilo. Eles disseram, não, jamais, isso aí não faz mal pra ninguém, não. Aí levamos pro hospital. Quando chego no hospital, ela entrou pra emergência, eu vim embora. Eles disseram, deixa ela vai ficar na emergência essa noite, né? A senhora vai embora, fiquei lá um tempo com ela. E amanhã a senhora volta. No outro dia, quando eu voltei, minha mãe tava fazendo hemodiálise. Né? Ela estava com catéter, já tinha feito hemodiálise e tinha chegado naquela hora. Aí eu olhei para ela e falei, mãe, o que aconteceu? Ela falou, minha filha, estou fazendo hemodiálise, e começou a chorar. Por causa do quê? Da rebeldia, né? De fazer algo que não podia. Às vezes você acha que uma comida, eu vou comer, eu vou morrer mesmo. Não é assim. Você está destruindo o templo do Espírito de Deus. Se você tem a restrição daquela comida, não coma. Se você tem um diabetes, você tem uma pressão alta, seja lá qual é o tipo da tua doença, você tem restrição à gordura, sabe, à lactose, não come, não vai tentar o Senhor. O Senhor deixou a medicina. E o médico fala que não pode, obedeça. Não adianta mostrar, Senhor, eu vou comer isso aqui, o Senhor guarda, me unge, me cobre com teu sangue. Às vezes sim, Deus pode até fazer, mas às vezes não, né? E ela tentou o Senhor. Eu sei que passamos um período, né, de um processo com ela, durou de janeiro até maio. E nisso tudo meu esposo me ajudando. Minhas irmãs vieram, depois não puderam ficar, né, que elas moram em Minas Gerais, e foi embora. E o meu esposo sempre ali cuidando, me ajudando, levando ela no colo. Nós tínhamos um carro chamado Zafira. E ele pegou esse carro e ele fez uma maca, ele foi na loja, comprou um colchão, fez uma maca e deitou o banco do carro e nós levávamos ela para fazer hemodiálise. Ela ficou 38 dias internada. Quando ela teve alta, ela tinha que fazer 3 vezes na semana a hemodiálise. E ele deitou o banco do carro, né? Que ela não aguentava ficar sentada, que ela tinha artrose no quadril. E ela ficava deitada atrás, porque quando deitava ele ficava bem grandão. Não sei se alguém aí conhece. E nós levava ela 3 vezes na semana, em Santo André, que é próximo daqui. E depois de passado disso, irmãos, né, o Senhor, nesse período, Deus foi trabalhando na vida do meu esposo. Nesse período, quando eu entrava no quarto da minha mãe para cuidar dela, que eu voltava, o meu esposo, ele não orava, ele não estava nem aí, né? Assim, eu achando que não. Mas quando eu entrei no quarto, meu esposo estava de joelho orando. Eu não quis acreditar, eu esfreguei meus olhos, não queria acreditar. Aí ele começou a parar de usar bermuda, né? Camisa que ele usava aberta até para baixo do estômago. Os botões da camisa eram abertos, ele parou de fazer isso. Ele não conseguia mais sair sem uma camisa, que ele ficava no portão, assim, às vezes atender alguém sem camisa. E ele não conseguia mais. E ele não conseguia mais usar aquelas bermudas. Não conseguia mais dormir só de peça íntima. Começou a dormir de calça e camiseta. E nesse tempo de cuidar da minha mãe. Deus recolheu minha mãe, né? Foi um algo assim que eu passei, que eu tenho que contar para você. Você tem que ouvir isso. Minha mãe achava que ela servia a Deus.
porque ela dava o dízimo, porque ela andava bem vestida, né? Que nós sabemos que o crente ele tem que andar mesmo na santidade, tem que devolver sim o que é de Deus, mas isso não é tudo, isso não salva. E ela achava que estava salva por causa disso. E meu esposo, nesse período, meus filhos eram da mocidade. Meu esposo levava eles para a igreja todos os dias e eu ficava com a minha mãe. Então, no dia que ele trabalhava, ele não ia, mas no outro dia ele ia. E eu ia, e eu ficava com a minha mãe. E um dia, eu levei um susto, né? Minha mãe já estava bem ruim. Aí ela disse assim, é verdade que quem não morre, quando a gente morre, não tem mais perdão? Eu falei, mãe, a senhora não está perguntando isso para mim. Porque a senhora conhece a palavra de Deus há tanto tempo. E a senhora sabe que não tem. Aí o Espírito de Deus falou para mim, prega para tua mãe. Ganha tua mãe para mim. Eu falei, Senhor, ela já é tua. O Senhor disse, não. Então eu obedeci à voz de Deus e eu comecei a pregar para minha mãe, abri a palavra do Senhor, no livro de Lucas, né? Onde fala sobre Lázaro, o rico e Lázaro, né? E ali eu comecei a falar para ela, falei, mãe, não tem mais salvação, né? Se a pessoa não se arrepender aqui nessa terra, não existe salvação. Salvação só é em Jesus. E comecei a pregar para ela, falar o que acontecia depois da morte. E ela regalou os olhos para mim, ela ficava assim parada, pensando, como se ela estivesse pensando em alguma coisa. E um determinado dia, umas irmãs vieram fazer oração aqui em casa, né? E a minha mãe, infelizmente, ela ficou assim de uma maneira que eu desconhecia, falando coisas que não convém. E o Senhor dizia, não é ela, é o inimigo, jogando seta, e ela aceitou. Nós repreendeu. Passados uns dias, a gente fez o apelo para minha mãe, o Senhor mandou fazer o apelo para ela. Minha mãe foi, sabe, Deus mostrando para mim. O Senhor me levou no inferno, uma certa noite. E quando eu cheguei lá, eu vi muitas pessoas, muitas, não eram poucas, uma fila imensa de pessoas de brinco, calça, batom, cabelo cortado, parece que eu estou vendo, eu estou falando aqui, parece que eu estou vendo. E todo tipo que você imaginar eu via. E de repente apareceu um demônio, abriu uns portão grande e apareceu um demônio. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Aquele demônio falou assim, crentinha, você veio ver sua mãe? Ela está aqui. Ela está aqui. Eu comecei a gritar, a chorar. Não, minha mãe está aqui não. Aí ele deu ordem para outro demônio para buscar ela lá no fundo, junto dos parentes dela. Aí eles trouxeram minha mãe. Minha mãe estava viva. E eu fui no inferno, Deus mostrou para mim essa visão. E eu vi, né? Minha mãe lá no inferno queimando. Tinha um buraco na roupa dela, ela com os cabelos todos sapecados. E quando eu falava para ela, mãe, tanto que eu falei para a senhora perdoar os outros, mãe, tanto que eu avisei. E ela baixava a cabeça. E quando eu saía dali, aí eu saía, eles levavam, arrastavam ela de novo. Eu saía chorando. E tava eu e minha irmã Roberta. E eu contava assim, olha, falava para minha irmã Roberta, de repente aparecia um pasto verde, muito lindo, e um mercado naquele pasto. Eu falo pasto porque era um lugar bem grande, parecia um pasto de gado. E quando eu chegava lá, aí eu via, né, um mercado, um lugar assim que vendia produtos de limpeza, de higiene pessoal. Aí eu dizia para minha irmã, olha, vamos lá que eu vou comprar pasta de dente, toalha, sabonete, e nós vamos tirar a mãe de lá. Eu vou tirar minha mãe dali. Minha irmã dizia, não tem mais jeito. Eu dizia, tem jeito sim. Eu comprava aquelas coisas e passava. E eu despertei daquele sonho. E quando eu despertei daquele sonho, eu acordei de madrugada assim. Antes disso, já comecei a escutar uns gritos, né? Quando eu despertei, eu corri lá. Era minha mãe, ela tinha tido uma... Era de madrugada. A glicose dela caiu, ela estava com a hipoglicemia, os olhos dela estavam assim, ó, bem abertos. E eu pensei, minha mãe morreu. Eu fui no inferno e vi minha mãe lá. E comecei a chorar, cheguei perto dela, comecei a chamar, mãe, mãe. Ela, falei, Aí medi, né, a glicose dela. E naquela hora eu falei, graças a Deus, né, o Senhor deu livramento. O glicose dela estava baixo, eu corri, fiz aqui umas comidas para ela, levei, né, que os médicos orientavam, do jeito que orientava eu fiz. E graças a Deus ela voltou ao normal. Eu contei para ela 5 vezes para ela entender. 5.
Porque toda vez que eu contava, acontecia alguma coisa. Ou o diabetes dela baixava, ou ela ficava assim, meio confusa da mente, porque ela teve um princípio de AVC. Nunca dava para me contar. E eu contei. E quando eu contei para ela o que aconteceu, ela ficou chorando. Disse que queria fazer um concerto com o Senhor. As irmãs vieram aqui. Falei, mãe, levante suas mãos para o céu e aceita Jesus. Ela, mas eu já sou de Jesus. Eu falei, mãe, aceita Jesus. E contei para ela, comecei a conversar e ela aceitou Jesus novamente. Ela pediu perdão dos pecados, disse que não tinha perdoado uma mulher que tinha feito mal para ela há mais de 30 anos atrás. E ela tinha que perdoar aquela mulher, né? E ela guardava aquela mágoa no coração. E ela perdoou. Daquele dia em diante, o semblante da minha mãe mudou. E demorou uma semana, o Senhor recolheu minha mãe. Ela foi internada e Deus recolheu. E todo esse período, meu esposo junto, me ajudando, orientando, orando, mudando, Deus transformando ele. E eu via, naquela hora que eu via, que eu tinha o prazer de ver, eu me alegrava. Mas o meu tempo era mais com a minha mãe. E Deus foi transformando o meu esposo para a glória de Deus. Depois de 9 meses que a minha mãe partiu, estava pregando numa igreja, bem pequenininha, aqui nessa região que eu moro. Eu acho que se tivesse 5 pessoas na igreja era muito. Comigo e meu esposo. Meus filhos estavam na escola à noite. Quando eu terminei a pregação, eu nem perguntei quem queria aceitar Jesus. Ele levantou as mãos e veio. E aceitou a Cristo. Né? E foi o bom presente do céu. Graças a Deus. E também tive uma experiência que eu estava dormindo. E eu escutei muitos gritos, irmãos. Muitos. Ai, socorro, me tira daqui. Mas era grito horrível. E eu abri os olhos assim, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Né? Orei e voltei a dormir. Quando eu dormi, o Senhor me levou por dentro de um vale, não sei dizer. Eu sei que eu cheguei nesse lugar. Quando eu cheguei lá, eu vi um demônio. Quando eu vi aquele demônio, eu lembrei de um desenho animado que eu assistia. Que eles procuravam fantasma. Era o desenho do Scooby. E eu vi aquele demônio com um saco nas costas, aquele saco se mexia, sabe? Como se tivesse alguém dentro esperneando. Se mexia naquele saco muito preto, aquele lugar horrível. Cheio de chama de fogo. E o Senhor fez a minha visão abrir assim, de uma forma. Eu comecei a ver dentro daquelas covas. Parecia poço que chegava até a cintura das pessoas que estavam lá dentro queimando. E eles gritavam de dor. O fogo subia, aquela labareda. Eles levantavam as mãos para o céu, para o alto, e o fogo passava das mãos dele, queimava tudo e descia novamente. Era direto isso aí, era constante. E aquele demônio que chegou com aquela alma dentro de um saco, ele abriu uma gaiola, tipo aquelas gaiolas que coloca galinha quando transporta, sabe, naqueles caminhão. E ele abriu a portinha daquela gaiola. Eu parei um pouquinho aqui por causa de umas bicicletas motorizadas que os meninos passam aqui na rua fazendo maior barulho. E ele abriu aquela portinha, irmãos, né, daquela gaiola e jogou aquela alma lá dentro. O Senhor dizia para mim, é uma alma que acabou de chegar para ser atormentada. Aquele demônio não me via, e eu em pé. Aí ele virou as costas e saiu, e eu vendo aquela... Ai, que horrível, misericórdia, só de falar eu sinto angústia. Aí passou, né, era dentro de uma caverna, era um lugar que não tem explicação. E passou aquilo dali, né? Eu saí daquele lugar. Depois eu tive outra experiência, que eu queria comprar uma sandália. Essa sandália, ela era baixinha, mas era de uma marca entregue a Satanás, eu não sabia. Olhei o folheto, tudo, falei, vou comprar, né? E não tinha falado para ninguém, isso só estava no meu coração. Aí uma noite o Senhor me mostrou. Eu desci em um lugar, num abismo, e quando eu cheguei lá, tinha como se fosse uma passarela, aquelas mulheres de vestido vermelho, mas eu não via a cabeça. Só via as coxas, né? E era assim, como se eu visse da cintura delas para baixo, andando para lá e para cá, mas era muito rápido, muito rápido. Elas entravam no inferno e saíam, entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Aí, quando o Senhor falou para mim assim, olha no pé dela, quando eu olhava era pé de sapo. Pé de sapo, irmãos. Pé de sapo. E uma daquelas sandálias que eu queria estava no pé daquele demônio. Eu vi sapato de fivela na frente, dourada. Eu via sapato com aquelas coisas, sabe, aqueles desenhos horríveis.
Eu via sapato bicudo, sapato de salto alto, todo jeito que você possa imaginar. Menos simples, mas o resto eu via tudo. E o Senhor dizia que era demônios que estavam trazendo aquelas modas para a terra. E eu despertei dessa visão. Foi uma visão muito forte. Muito. Outra vez o Senhor me deu uma experiência que eu cheguei no lugar. Esse lugar era o céu. E quando eu cheguei lá, eu vi numa sala uma mulher muito bonita, parecia a irmã Irene Miranda nova, com cabelo, assim, um coque feito, uma sala, e tinha vários sofás, tinha anjo do Senhor com a bandeja de prata na mão, eu vi, aleluia, e dentro daquela bandeja tinha uns cálices, e eles abaixavam e davam para cada uma das pessoas um cálice daquele. E tinha duas mulheres de uma igreja, né, CCB, e essas mulheres diziam se era pecado usar saia rachada. E aquela mulher respondia que era pecado sim, Deus não se agradava, quem usava saia rachada não vai entrar no céu. Aí ela respondeu as perguntas dessas mulheres e de outras pessoas, depois ela olhou para mim e falou, pode tirar a sua dúvida. Eu levei um susto, eu não sabia o que eu estava fazendo lá e nem como foi que eu cheguei lá. Não, até hoje eu não sei se foi orando, não sei se foi dormindo, não sei. Eu não consigo me lembrar, eu lembro da visão. Ela olhou para mim e disse assim, você tira a sua dúvida. Aí eu olhava para ela e dizia, olha, combinação. Eu tinha dúvida da combinação, se era somente com roupa clara. E roupa com aquele tecido fino, né? Fosse grosso, não precisava. Aí ela disse assim, ó, a combinação é com todo tipo de roupa, clara, escura, né? Tecido grosso ou fino, porque a combinação não é para você, a combinação não é para o mundo ver, é para Deus te ver. E quando você está sem combinação, você está nu diante do Senhor. Aí eu despertei, eu não lembro mais como é que eu voltei, não lembro como eu cheguei naquele lugar. Mas foi coisa linda, 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 linda. E tem horas assim que eu falo, meu Deus, o Senhor é tão lindo, o Senhor mostra para nós o seu segredo. E o Senhor não permite nós saber como chegou e nem como saiu, mas o Senhor permite ficar a revelação no nosso coração para nós não pecar contra ti. Eu vejo aí pessoas que têm tanta dúvida, né? Pessoas que querem introduzir doutrina na vida do teu marido, na vida da tua esposa, e ele nem serve a Deus ainda. Você chega na internet, alguém dá um conselho. Ah, vai lá e larga teu marido. Você tá... Por exemplo, tem tantas pessoas que me perguntam, né, que casou com uma pessoa que já era casada, ou que vive amasiada, mas não quer casar com aquela pessoa, e já tem filho com aquela pessoa. Como é que vai fazer? Não quer sair daquela vida com aquela pessoa ama ela, cuida bem dela, o que ela vai fazer? Eu não vou te dar conselho, vai lá e abandona, vai lá e faz... Não, vai orar. O maior segredo da vida do crente, irmãos, é a oração. É a chave que abre todas as portas, é a oração. Uma irmã, senhora de idade, de 90 e poucos anos, me deu esse conselho quando eu era jovem. Eu entrei na igreja, tinha 25 anos. Ela tinha 80. Essa irmã já está com quase 100 anos. Ela tinha 70 e poucos anos. Ela falava, irmão, o segredo da tua vitória, da nossa vitória é a oração. A oração é a chave que abre todas as portas. Então eu não vou dizer para você, irmã, vai lá e separa dele, você vive com ele já foi casado, você já foi. Não. Nós sabemos que você está em pecado, tá? Mas nós temos um Deus que pode resolver tudo através da oração. Você clamando a ele a misericórdia dele. Não é que ele vai aceitar o teu pecado, nem o meu. Jamais. Deus não vai aceitar pecado. Mas Deus não vai aceitar que nós façamos as coisas do nosso jeito. Nós temos que fazer as coisas do jeito que Deus quer. Na vontade de Deus. Amém? Quando eu lembrar de mais experiências, de mais algumas experiências, eu vou estar trazendo novamente para você aqui no canal. Para os irmãos, para as irmãs. Eu tive uma experiência que eu estava na igreja, né? E começou, logo assim que começou assim, essa moda do terno rachado. Dentro da igreja. Aí eu olhei, tinha um irmão sentado na frente, que ele usava terno rachado, eu vi um dragão vermelho do lado dele. Eu nunca esqueci disso. Ele parecia transparente, mas eu conseguia ver. Aí o Senhor falou para mim assim, o terno rachado entrou como uma peste dentro da minha igreja, que é a Igreja Deus é Amor. Isso tem uns 4 anos. E de lá para cá nós temos visto homens que não respeitam mais essa doutrina. Ah, mas o terno rachado não tem nada a ver. Você vai saber se tem ou se não tem no grande dia. Ou quando você morrer, né, que nem um irmão, uma vez, ele se colocou de pé, mostrou o terno para mim, porque ele é um sucursal, ele achou que eu ia ter medo de falar.
Eu acho que sim. Ele falou, irmã, eu não acredito que um terno rachado vai me tirar do céu. E o sacrifício da cruz? Irmãos, as pessoas entendem errado o sacrifício da cruz. Jesus, ele mostrou no sacrifício da cruz que nós também temos que sacrificar a nossa carne como ele sacrificou a dele. Nós temos que abandonar os nossos pecados. Ele não tinha pecado. Ele renunciou ao mundo, ele renunciou o que o diabo quis dar para ele. Ele não aceitou. Ele crucificou a carne dele por amor à humanidade. O Senhor diz, aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e me segue. Nós sabemos muito bem que quando chega no fim, o que acontece com quem leva a cruz? É crucificado na própria cruz. Então nós temos que saber que nós vamos sim levar a nossa cruz. Tem o sacrifício da cruz, que perdoou os pecados, mas não aceita o pecador do jeito que ele está. Ele tem que se arrepender, tem que pedir perdão, tem que sacrificar a sua carne. Nós temos que sacrificar a nossa carne para viver a vida santa com o Senhor. O Senhor diz que aquele que quer vir após mim, pegue sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz e me siga. Negar a nós mesmos, irmãos, é negar as vaidades. É negar as mentiras. É negar, sabe, derrubar uns aos outros. De falar mal um do outro. É negar. Cada dia. Nós procurar fazer como Jesus ele fez. Temos que ter a mente de Cristo, lutar com nós mesmos, com a nossa carne. Quando a gente vê que a gente não está tendo a mente de Cristo, estamos fazendo coisas que Deus não aprovaria, nós temos que ver os nossos conceitos. E temos que mudar. E eu falei para ele, sim, irmão, é pecado sim o terno rachado. Ah, eu não acho, e o sacrifício da cruz? Eu falei, irmão, meu esposo falou para ele, só tem um jeito de você saber, quando você morrer. Aí você vai saber. É mentira? É verdade. Só tem um jeito, irmãos. Essas pessoas já estão com a mente cauterizada, não aceita mais que a gente prega essa doutrina. Não aceita mais que a gente prega contra o pecado. Então são coisas que se passam, irmãos, que eu estava aqui esses dias pensando e eu sentindo no meu coração de contar isso para vocês. E tem muito mais experiência para me contar. Tem a experiência da paralisia do sono. Sabe, que quando eu achava que estava certo, que eu ficava falando demais, eu achava que eu estava certa. Todos os dias, irmãos, não tinha um dia, quando meu esposo saía para trabalhar. Todos os dias. Aquele demônio entrava na minha casa, eu via ele entrando, não conseguia me mexer. E eu não conseguia me mexer. Ele vinha, deitava do meu lado, me abraçava, e eu tentando sair daquilo e não conseguia. Eu via a bolsa andando sozinha no ar. Passei uma prova muito grande. Fiz um concerto com o Senhor. Depois que eu me consertei, ainda continuei vendo eles fazer isso. E um dia Deus revelou que foi Deus que permitiu para provar a minha fé. Deus permitiu para me provar. O diabo todo dia fazia isso. E o Senhor, pela misericórdia dele, ele me libertou, graças a Deus, né? E assim pode estar acontecendo na tua vida. Eu espero, né? Que essa experiência fale no teu coração, né? Que Deus ele venha te orientar, mostrar para você onde você está errando, onde eu estou errando, para nós não perder o arrebatamento. Nós não perder o reino do céu. Quando eu tiver mais um tempinho, eu vou gravar as outras experiências. Tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz. A minha nora Leandra vai contar algumas experiências que ela teve. Tá bom, igreja? Ela vai estar gravando um áudio contando as experiências que Deus dá para ela. Em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? E se Deus tocar na Raquel também, né? Por que não? Porque nós estamos aqui, nós somos 3 mulheres que lutam pela sã doutrina, que lutam para Deus fazer a obra, né? Na vida das almas e outras pessoas que nos pedem oração. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, maravilhoso, eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoa, meu Deus querido, meus pecados, Senhor, minhas faltas. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, meu Pai. Ó Jesus, falar, meu Deus, nos corações. Senhor da glória, que não fique nas minhas palavras, meu Pai, mas que o Teu Espírito Santo venha falar, meu Deus querido, em cada vida. Venha abençoar, livrar, guardar. Apresento cada escrito nas Tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, recompensar a vida de cada um deles, ó Pai, da vitória. Ó Deus poderoso, dando graça e livramento em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Deus proteja a todos, amém? Eu estou orando e agradecendo a Deus todos os dias pelas suas vidas. Muito obrigado porque os irmãos ajudaram meu sobrinho, né? Ele estava precisando.
Graças a Deus, o Senhor proveu para ele, através do canal, através do povo de Deus unido. Eu quero agradecer a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz. Se despede sua irmã Cícera do canal Buscar o Senhor PDA. Fiquem todos com Deus.